Lua nova no signo intenso de Escorpião, minhas riquezas. Vem entender como que essa lua nova vai funcionar essa semana que começa, né? Sexta-feira com a lua nova e como é que esse desdobramento se dará. Eu sou a Tatiana Oliveira, astróloga e taróloga, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco dessa lua nova e no final eu vou tirar algumas cartinhas aí para quem sentir no coração reverberar com aquela carta, o que pode ser transformado e transmutado, né? Então vamos iniciar aqui, eu sou a Tatiana Oliveira, né, se eu não falei. Iniciar aqui o que é uma lua nova, né? Lua nova, toda lua nova é o momento, né, em que o Sol e a Lua se encontram no céu. Então a Lua, ela fica atrás do Sol, fica sem a luz solar, né? E ela se esconde no céu, ela não brilha como na lua cheia, que um luminar fica de frente para o outro. E aí essa questão aqui de lua nova, o que acontece, riquezas? Deixa eu ver se tá... Não, né? Tá direitinho aqui, ok. Essa questão de lua nova, ela deixa a gente em momentos mais introspectivos, né? Tanto a lua minguante quanto a lua nova, ela tem esse viés da introspecção para que a gente possa ali clarear, verificar o que está acontecendo na nossa vida, né? Então essa lua nova, ela tem muito esse ideal, né? De plantar novas sementes, porque eu fiz na lua minguante, passei um pente fino na minha vida e ali eu verifiquei o que eu estava fazendo de errado, né, para seguir em frente e plantar novas sementes. E aí essa lua nova, minhas riquezas, que começa agora no dia 1º, né, de novembro de 2024, ela é uma lua nova que as primeiras sementes que você plantar hoje, né, durante essa semana, principalmente nesses 3, 4 primeiros dias, né, você provavelmente, irá sentir a brotação dela na lua cheia, em Touro, que é daqui a 15 dias, ou, que é o ideal, né, que é o ideal não, mas é o mais correto, é daqui a 6 meses, quando o Sol, né, estará em Touro, lá em maio, né? O Sol estará em Touro e a Lua nova em Touro, quer dizer, a Lua cheia em Escorpião. E aí assim você vai ver toda a sua plantação florindo, você vai ver toda a sua plantação dando frutos, riquezas, porque as lunações elas trabalham assim, né? A gente olha primeiro para esse lado mais micro, para entender porque nós somos seres que precisamos ter ali confirmações, né? Mas a colheita mesmo, né? Ela se dá, ela começa mesmo 6 meses após, né? Então, Escorpião, né? Aqui eu tô fazendo assim, mas é pra cá, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, né? Quando chega aqui em Touro, é que você vai ver. É por isso que às vezes a gente precisa sempre anotar riquezas. Para quê? Para que a gente não esqueça aquilo que a gente tá querendo, tá? E aí, riquezas, essa semana tá muito favorável para isso. Por quê? Pra gente plantar, né? Tem esse acontecimento. A gente também tá com Mercúrio aqui em Escorpião, nos últimos graus de Escorpião. Pedindo pra gente reavaliar, reanalisar questões de comunicação, de exposição social, né? Do que realmente a gente quer. E Mercúrio, depois ele vai passar para Sagitário, e aí agora no dia 26, se eu não me engano, desse mês, ele volta para o movimento retrógrado. Então vai ser um momento de fazer um planejamento, como o Escorpião gosta, né? Um planejamento do que você quer para o ano de 2025, minhas riquezas. Então já aproveita agora essa nova lunação, que os insights já podem vir. Então, o que você precisa melhorar aí? Quais aspectos da sua vida você precisa melhorar? Então, eu vou começar aqui a falar um pouco de temas para te dar um insight, né? Mas aí você precisa dar uma verificada no que você precisa melhorar. Mas antes, vamos falar um pouco do arquetípico de Escorpião, né? Só para a gente deixar bem amarradinho e dar prosseguimento.
O que é o arquetípico de Escorpião, né? É a transformação, é uma questão mais profunda. O arquetípico de Escorpião, quando você olha a simbologia, né, o simbólico, nós, os astrólogos, tarólogos, a gente trabalha com simbolismos, né? Então, o bichinho Escorpião, ele é um bicho muito pequeno, que ele precisa se defender dos seus algozes, né? E como é que ele faz isso? Dando ferroadas. Então, trazendo pra gente, a gente dentro do nosso, da nossa carapuça, da nossa carapaça, né? Carapuça não, da nossa carapaça. Às vezes a gente se sente o quê? Afrontado por alguém, com algo que a pessoa falou para nós, e a gente dá as ferroadas, tentando se defender. É bem essa questão mesmo escorpiana que acontece conosco. Só que o escorpião, na astrologia, o simbolismo dele é de transformação. Então ele começa escorpião, depois ele vira cobra, né, que é o caduceu, essa conexão da terra com o céu, e depois ele vira águia, que é aquela pessoa soberana que perpassa, né, que transpassa essa questão mais mundana, e ele consegue ter essa visão mais macro das coisas sem deixar com que as questões da 3D, né, as questões sentimentais e emocionais, elas atrapalhem os voos maiores dele. Então, riquezas, essa é a simbologia, né? Então, qual é a simbologia do escorpião, né? Ele passa por perrengues, mas ele consegue ali extrair o melhor daquilo. Isso se ele não vibra sempre numa questão da vingança, que é o lado sombra, né, de escorpião. Essa motivação primária que a pessoa precisa sofrer, a pessoa fez algo comigo, ela vai ter que pagar. Isso é muito uma visão lado sombra de escorpião. Mas quando ele pega o escorpião, ele pega isso, né? E ele coloca a energia certa para quê? A pessoa não vai ter que me pagar nada. Eu vou superar, eu vou melhorar por mim, né? Aí ele tá abrindo ali, ele tá se conectando com esse lado mais positivo, vamos dizer. Porque para a astrologia são equilíbrios de energia, né? Não tem bom nem mal, né? Mas assim, são as questões de energia e de como a pessoa ali vivencia aquilo na vida dela. Então ele vai saber ali como ninguém dosar, né? Ele vai pegar a chama dessa vela aqui que estava apagada, ele vai transformar, vai transmutar, né? Ele vai pegar aqui, ó, esse pedaço de madeira, ele vai queimar, e essa madeira aqui ela vai virar uma outra coisa. Por quê? Essa é a capacidade que escorpião tem de fazer nas coisas, né? Através dessa queimação, dessa transformação, isso aqui vai virar uma outra coisa. E se eu tivesse uma habilidade aqui artística, eu poderia modelar isso aqui, eu poderia transformar isso aqui. É igual o vidro, né? Que a gente pega a areia e leva ela ali numa alta temperatura e a areia vira vidro, né? Então veja que bonito. Então tem muito essa simbologia da transformação. Ai, mas Tatiana, eu vim escorpião, eu só sofro. Riquezas. A parada é o seguinte, né? A gente às vezes tem que aceitar algumas coisas, né? Então assim, eu só sofro, beleza. Mas olha pra tua vida e verifica assim, o que você pode fazer para que esse sofrimento ele cesse. Porque às vezes é muito da gente impor limite nas coisas, né? Às vezes a gente se deixa ser muito permissivo, não coloca limites, às vezes a gente quer ser muito bonzinho. Claro que escorpião às vezes não tem muito isso, né? Mas assim, você não é só o signo de escorpião, você tem toda a mandala astrológica, tá? Então é preciso verificar. Tá um ótimo período para você entrar em processos terapêuticos, tentar se entender melhor, né? Entender por que você tem algumas questões que você não anda para frente, por que você repete ciclos, por que você não sai daquele ciclo, né? Isso é muito interessante, tá? Então aqui agora nós vamos olhar, como eu falei para vocês, as questões, né? E aqui, riquezas, é bem interessante, porque esse mapa aqui pode ser um mapa de qualquer pessoa, porque é uma pessoa que nasceu sob a regência de uma lua nova, né? Então essa pessoa aqui tem ascendente em Aquário, tá vendo? Então, nessa lua nova aqui, o que tá pedindo, eu diria, para essa pessoa? Ó, tá fazendo um trígono, né? Que é essa setinha aqui, que ela forma tipo um triângulo, só que aqui não dá pra gente ver, eu também não tenho caneta nesse dispositivo.
Então ela forma tipo um triângulo aqui, com peixes e câncer, pedindo o que, riquezas? Pra gente, para essa pessoa principalmente aqui, e uma forma macro, né? Se sintonizar com aquilo que faz bem e o que está relacionado com o que eu quero me movimentar em questões espirituais, o que eu quero fazer nas minhas questões espirituais, como eu quero falar isso e quais são as restrições que eu sinto com relação às questões espirituais. Ai, Tati, mas eu já trabalho, eu sou terapeuta, né? Eu tenho essas questões. Então aqui, ó, como está na casa 2, casa das posses e dos recursos materiais, é necessário olhar para ver o que está te impedindo de dar os próximos passos. Você está gastando demais, está tendo muitos impulsos emocionais, né? Você está aqui às vezes curso atrás de curso, né? Querendo apenas aprender e não enxerga que agora é seu momento de seguir adiante e ensinar as pessoas, né, que é a casa 10, né, tem o Mercúrio aqui para você falar. Os signos de elemento água, riquezas, né, Escorpião, Peixes e Câncer, são signos que a gente acaba não falando muito das nossas emoções, tá? Então é interessante também você olhar se você não tem esse padrão, verificar isso dentro de você. E aí, como eu falei no início do vídeo, eu vou falar de cada situação, de cada área da vida, para que você tenha aí uma perspectiva daquilo que talvez você possa mudar na sua vida, né? Que venham coisas, porque às vezes a gente não se dá conta, riqueza, só quando a pessoa fala pra gente, isso acontece muito comigo, por isso que eu quero trazer isso para vocês, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. Quando a pessoa fala alguma coisa pra gente, fala, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, tá? Mas antes, curta, comente e compartilhe esse vídeo, me ajude a crescer aqui no canal, tá bom, riquezas? Porque é através da minha fala que eu sei que eu tô fazendo bem pra sociedade, estou no meu caminho, né? Tô na minha trilha, te ajudando aqui de alguma forma, de alguma maneira, com esses vídeos gratuitos, tá bom? Então vamos lá. Então, riquezas, casa 1 é a casa da minha pessoa, de como eu me expresso, o que eu faço, né? Então, é a maneira como as pessoas estão me vendo. Então, aqui é uma questão de posicionamento. Você tem se posicionado? Né? Você está fazendo aquilo que realmente você quer ou que as pessoas querem, né? Então, é muito essa questão aqui do seu posicionamento, né? Aí, às vezes, aqui, as pessoas te enxergam de uma forma que você não se enxerga, tá? Então dá uma olhada para isso também, porque assim, você internamente acha que é de uma forma, e eu já tive muito esse conflito lá atrás, porque as pessoas sempre olharam para mim e falaram assim, nossa, eu vejo você muito determinada, eu vejo você uma pessoa tipo muito comunicadora, mas aquela pessoa que fica na frente, assim, líder, né? E eu não enxergava isso dentro de mim. Eu falava, gente, eles estão enxergando liderança onde aqui? E eu não conseguia ver isso, tá? As pessoas vendo isso em mim, mas eu não via, porque eu me sabotava, né? Eu não dava ouvidos para as coisas, eu precisei fazer alguns trabalhos internos de verificar o porquê disso, por que eu não consigo, por que eu fico falando isso para mim, não dá, não posso, enfim, né? Então, essa é a casa 1. A casa 2 é a casa dos recursos materiais que você tem nesse exato momento, dos seus trabalhos, que você está fazendo. E aí, se você tem ascendente em Escorpião, em Aquário, como essa pessoa aqui está tendo, muito provável está passando aí por alguns altos e baixos na questão das finanças. Por que, riquezas? Porque Saturno está aqui. Um Saturno, em qualquer caso, né? Em qualquer área, ele vai limitar a gente dentro daquela área que ele está. Então, Saturno, né, em especial aqui, ele está limitando as questões piscianas. Quais são as questões piscianas nesse mapa? São as questões ligadas ao dinheiro, né, que é a casa 2. Mas, para além disso, também aqui tem questão espiritual, tem uma questão de ter uma organização patrimonial, tem uma questão aqui também de colocar os pés no chão, mas se permitir também sentir sensorialmente as questões extrafísicas de riquezas, porque assim, Saturno às vezes, onde ele está, ele fica muito assim, eu só acredito vendo, né? E aqui com peixes não tem muito essa pegada, eu só acredito vendo.
Peixes, ele sente e ponto, né? Ele vai sentir, ele vai se conectar. Então é você se permitir e acreditar que o melhor virá para você, tá? Já aqui na casa 3, é uma questão de comunicação com seus vizinhos, comunicação com seus irmãos. Aqui também entra uma questão de como você lida com as suas vendas, né? Então, se aqui são as coisas que eu faço, né? Aqui tem essa questão de refinamento daquilo que eu falo para vender. Todo mundo, em menor ou maior grau, a gente tá sempre se vendendo, né, Riquezas? A gente se vende o tempo todo. O que a gente está fazendo, a gente acaba... mas eu não vendo nada, não. Todo mundo se vende. Se você trabalha no serviço público e você faz o seu trabalho ali dentro, com maestria e perfeição, você acaba se vendendo, porque você está mostrando o seu trabalho. É uma forma de você estar se vendendo, né? Só que você não está ali vendendo diretamente, mas você ali está mostrando para que você veio. Então, essa questão mesmo aqui da comunicação, né? De você falar, de você expor aquilo que você veio fazer, tá? Casa 4 é uma questão da família, né? Então, aqui nessa casa 4, talvez seja o momento de você olhar para as suas raízes e verificar quais foram as suas dores da infância, o que aconteceu na sua vida, que talvez esteja te prendendo, porque o arquetípico do escorpião agora, ele tá chamando a gente, que é até dia 20, né, 21 desse mês, pra gente olhar muito para essas questões, sabe, internas e verificar o que aconteceu lá com você quando você era criança e que talvez você ache que aquilo é uma bobeira, mas que tá te empacando, né? Então é o momento de olhar. Casa 5, autoexpressão, alto valor, sexualidade, mais uma coisa mais brincalhona, eu diria, aquela coisa do flerte e tal, né? Então aqui é para você olhar para essas questões aqui, se você está se permitindo ser quem realmente você é, né? Então, se aqui é como as pessoas estão me vendo, aqui é quem realmente eu sou. E para além do que eu sou, essa é uma casa que exige da gente sempre fazer buscas para saber o que a gente gosta, o que a gente quer, né? E o signo que rege essa casa fala muito sobre isso, né? Aqui nesse caso, essa pessoa, tendo a casa 5 aqui, em Gêmeos, pode ser uma pessoa que gosta muito de falar, né? Que gosta muito de ter versatilidade, de brincar, de fazer conexões e de coisas curtas, né? Tipo uma pessoa comunicadora, né? Que vai trazer isso, vai voltar, enfim. Então, o signo que está aqui, né? E aqui eu falando como se fosse o escorpião, vai pedir. Se você já tem o escorpião aqui, essa questão você vai olhar mais para um pouco de fetiche, né? O escorpião gosta de coisas mais intensas, um sadomasoquismo aqui, enfim, né? Então, assim, olhar para essas coisas, tá? Já na casa 6 é a questão de saúde, Riqueza, sua saúde e como você também está lidando no seu dia a dia, né? Porque a saúde, intimamente, ela está ligada com a rotina que a gente tem, né? Se a gente for parar para analisar. Então, como é que tá a tua rotina? E aqui é uma rotina espiritual, uma rotina de trabalho, uma rotina de tudo tem rotina, Riqueza. Então, para pensar o seguinte, todo dia você faz as mesmas coisas, é uma rotina. Só que a gente está tão no automático que a gente não para pensar. E aqui em Escorpião, né, essa casa estando acesa agora, de Escorpião, né, nessa lua nova, ela vai trazer também questões aqui para você olhar para sua saúde, fazer check-ups, né, principalmente nas questões para mulheres aqui, né, já até passou a questão do Outubro Rosa, mas continua, faça seu check-up, né, ginecológico. Para homens aqui, urologia, né, para poder ver, porque isso fica mais aflorado. Agora a gente está no Novembro Azul, né? Então é bem isso, tá? Casa 7, relacionamento, parceria, né? Se você já tem a casa 7 aqui com o escorpião, vai pedir para você verificar por que você fica precisa tanto dessa pessoa ao seu lado, né? Por que você não consegue fazer as coisas sozinho? Por que você tem essa dependência, às vezes, emocional, né? Então, o escorpião aqui, ele tá pedindo muito essa questão para você olhar para isso internamente dentro de você, tá, Riquezas? Então, assim, veja isso, por que dói tanto uma separação? E
riqueza, assim, o que eu tenho visto, né, e fica muito nítido na minha cabeça, porque tudo isso, de uma certa forma, a gente traz, porque cada ser humano é único na sua jornada, por isso que cada um tem o seu mapa, né? Mas isso também é muito daquilo que a gente vivenciou, e vivenciou com os nossos pais, vivenciou na nossa família, né? Então veja se não tem algum padrão de repetição aqui na questão relacional, tá? Para que você não esteja fazendo a mesma coisa. Casa 8, né, riqueza? É a casa que Escorpião adora, que é a casa mesmo ali das transformações, é o eixo material do mapa zodiacal, né? Então aqui é uma questão mesmo de trabalho com impostos, se essa casa só está ativa, né, o Escorpião está passando, muito provável que você está podendo estar enfrentando problemas de impostos, é preciso analisar, organizar bem ali as finanças, verificar as transformações que vêm, né, de processos de morte, renovação, enfim, é uma casa mais densa, né, mas é uma casa necessária para a gente sempre dar continuidade na jornada da vida, tá, riquezas? Casa 9 é uma casa de estudos, de ensino superiores, filosofia, línguas estrangeiras. Então, se Escorpião está aqui na sua casa 9, como está na minha, é início de você plantar algo novo, né, nessa casa. O que você quer plantar nessa casa de estudo? Vai ler um livro, vai ver algo que você está sempre olhando, mas que você não se debruçou. Então é um momento ali de plantar essa sementinha aqui, para quê? Para daqui a 6 meses você começar a colher esse fruto, tá, riquezas? Casa 10 em Escorpião, como está aqui no mapa, é a casa da exposição social. Então, agora é o momento de você se expor, né? A exposição social aqui, riqueza, é como eu quero ser visto, tá? Então, é para além do que as pessoas veem, como eu quero me mostrar, né? Aqui eu não quero me mostrar, aqui eu quero estar dentro da minha casa, dentro das minhas coisas, eu não vou me mostrar. Aqui não, aqui eu já quero me mostrar, tá? Casa 11, eu quero me mostrar aqui, mas aqui eu quero dar continuidade nisso, ajudando pessoas. Eu quero dar continuidade nisso, deixando um legado, né? Casa 11 é a casa do legado. Então aqui provavelmente esteja falando para você verificar questão de legado, questão de amizades, né? De grupos sociais que você está inserido e como você pode aí melhorar essas questões, tá? E a casa 12, finalizando, né, em Escorpião, é a casa da psique, é uma casa que a gente não tem muito contato, mas que fala muito com a gente, então é uma casa que é para você dar atenção aos seus sonhos, né? Olhe para os seus sonhos, veja o que seus sonhos querem falar com você, que tem muita resposta ali dentro, mas como eu falei para vocês, a gente está nessa rotina muito maçante, né? E a gente, às vezes, não consegue olhar, tá bom? Bem, dito isto, né, de toda essa transformação que Escorpião nos traz, eu vou agora tirar para vocês. Eu vou escolher aqui 2 cartas, tá? Pra gente tirar, você vai escolher a carta número 1, a carta número 2, e o que a gente pode transformar ou plantar, né, também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar... Você vai escolher a carta número 1, a carta número 2, e a gente vai ver o que você vai poder plantar e o que você vai poder transformar na sua vida, tá? Então, aqui, vamos para a carta número 1. Carta número 1. Eu vou tirar a carta número 1, vai ser essa daqui. E a carta número 2, essa daqui, tá? E aí, se você escolheu a carta número 1, você tirou Aquário, né? O aguadeiro, que fala de uma questão para olhar para a sociedade. E aí, o que você pode, minha riqueza, de uma certa forma, transformar na sua vida? O que é necessário você transformar primeiro e para depois a gente poder plantar, né? Então, vamos lá. O que você vai poder transformar, minha riqueza, se você escolheu a carta número 1? Transforma e planta. Então, vamos ver aqui o que a minha riqueza vai transformar. Olha, transformar e plantar. Opa, então vamos lá. Aqui sai um valete de espadas e um rei de espadas, né? Para você plantar um rei de espadas. Então,
A questão da transformação aqui, riqueza, do valete de espada é o seguinte: você fica muito preso a questões de que você não sabe tudo. Quem escolheu a carta Aquário, visão, tá? Você está sempre no início da jornada e não se sente apto a mostrar a que veio, né? A mostrar a sua essência, né? Então você fica sempre ali naquela questão de que só sabe aquele basiquinho, não sai disso. Só sabe o básico, né? Não sai daquilo. E o que você precisa plantar? Plante essa sabedoria que você já tem, essa questão organizacional, gestacional, essa questão estratégica que você já possui nessa lua nova, né? Porque você já tem essa estratégia dentro de você, já está amadurecido isso, não está aqui, né? Isso aqui é o início, isso aqui já é o fim. Então, eu diria aqui, né? Liberte-se disso, dessa questão que você só está no início, não. Você já sabe, né? Então vamos botar assim: você fez aí um curso e você sempre acha que não sabe o necessário. Já sabe o necessário. Vá lá agora e mostre o que você sabe, tá bom? E para quem escolheu aqui a carta número 2, ficamos com Quiron, né? Quiron é a nossa ferida interna, riquezas, né? Aquilo que dói na nossa alma. Eu tenho Quiron na comunicação. Não sei se já deu para perceber. Mas Quiron é isso, né? Então, o que você precisa aí? Transformar quem tirou Quiron. E o que você precisa aí plantar de novo, né? Ó, que legal. Ó, o que você precisa transformar? Os medos, né? Medo de não dar certo, medo de não conseguir. Todo mundo consegue menos você não tem dinheiro para fazer nada, você não consegue nada. E isso tem que ser transformado e transmutado, riqueza dentro de você, tá? E o que você precisa plantar nessa lua nova, né? Plantar essa sementinha de que você já sabe alguma coisa sim. Só precisa colocar o ânimo dentro daquilo. Você já tem o que você precisa, né? O valete, valete de palmas, ele tem esse fogo, esse ânimo de fazer as coisas. Então é você se animar para fazer as coisas e deixar essa questão de não poder, não querer, pode ficar doente, enfim, N coisas que vão passando, né, de conflitos dentro da nossa cabeça, deixar isso para trás, tá bom, riquezas? Eu vou ficar aqui, eu vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dos formatos do vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeos, tá, para o canal, eu vou amar saber, deixa aqui nos comentários. Olha, um beijo, uma excelente semana de lua nova, que a transformação de Escorpião paire na sua vida, né, em você, que você consiga aí grandes feitos, tá? Ó, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, hein? Tchau, tchau.